Pessoal, preste bastante atenção nesse vídeo, que ele vai mostrar os nordestinos vitoriosos no esporte. Nenhum goleiro nordestino maior nem melhor que Dida, multicampeão, inclusive do mundo pela seleção brasileira em 2002, apesar de não ser titular, né? Era o Marcos, fosse Daniel Alves, simplesmente o jogador mais vencedor da história, dos maiores e melhores zagueiros da história do Palmeiras, tricampeão brasileiro, um cara que também foi muito grande na seleção brasileira, apesar de não ter vencido a Copa do Mundo, por exemplo, de 1974, outro gigantesco jogador. Mais um baiano, Aldair. Técnica, elegância, poder de passe, posicionamento, muito regular. Um destro. As pessoas às vezes esquecem que ele era destro e que ele era nordestino. Mas o Júnior, paraibano, nascido em João Pessoa, segundo maior jogador da história do como o Dida. Por enquanto, que zaga. E agora a gente começa o nosso meio campo, hein? O volante, que é muito técnico, podia fazer várias funções e quando esteve no auge, eu vi poucos exercerem a função melhor que ele. Vampeta, mais um baiano na seleção produzido, eu mergulhei, pesquisei, não achei ninguém nem perto do Vampeta. À frente dele, dois caras maravilhosos e de gerações completamente diferentes. Dida, mais um. Aí você vai falar, poxa, mas não era o Dida goleiro? Não, esse é o Zico pro Zico. Sim, até o Zico surgir, o Dida era o grande ídolo da história do Flamengo e o grande ídolo do próprio Galinho. Portanto, um cara gigantesco, um alagoano que fez história enorme no Flamengo, o segundo maior artilheiro da história do clube, também muito vencedor, e um cara que foi camisa 10 na seleção, se tudo corresse, ele seria 10 na Copa de 58, mas lesões e o destino acabaram fazendo a camisa 10 cair no colo do Pelé. E aí, depois daquilo, não dava mais pro Dida, né? Mas o Dida acabou dando um pouco de azar na carreira, mas é muito vencedor e está no nosso meio-campo, junto com Juninho Pernambucano, um dos grandes ídolos da história do Vasco, o maior nome da história do Lyon, um cara muito técnico, um dos grandes cobradores de faltas da história do futebol mundial e monstros sagrados no ataque. Rivaldo, Bebeto e Vavá. Bebeto, melhor jogador da Copa América de 89, um monstro na seleção brasileira. Copa América de 89, o Brasil estava 40 anos sem ganhar um título. O Bebeto foi o melhor jogador com atuação mágica, por exemplo, antes da final contra a Argentina. Fundamental na Copa de 94, ao lado do Romário. Não fosse o Bebeto, talvez ficasse mais difícil para o Romário ter o protagonismo que teve. E aí, sem contar que foi um dos grandes artilheiros do Flamengo, está entre os 10 maiores, foi o segundo maior artilheiro da década de 80 pelo Flamengo, somente atrás do Zico. Fez história no Vasco, fez história no La Corunha e está na nossa seleção. O baiano Bebeto. Ao lado dele, Vavá, gigantesco também, monstro, artilheiro da Copa do Mundo de 62, o único jogador que fez gols em 2 Copas seguidas na final. Nenhum outro jogador em finais seguidas de Copa do Mundo fez gols, só o Vavá. Foi fundamental em 58, fundamental em 62 e nos anos 50 já tinha sido fundamental para o Vasco. Era a era do Vasco pós-Expresso da Vitória e o Vavá foi lá meio que mantendo um pouco do brilho das conquistas estaduais daquele Vasco. O Vavá é muito grande. E é mais um pernambucano na nossa lista, que é fechada com um outro pernambucano. Rivaldo começou a carreira no Santa Cruz, mas logo foi embora para o Mojimirim, depois Corinthians, Palmeiras, Europa, Mundo, um cara gigante no Palmeiras, muito grande no Barcelona, foi lá que foi eleito o melhor do mundo em 99. Lembremos, jogou demais na Copa de 98, jogou demais na Copa de 2002. Poucos camisas 10 da seleção brasileira podem se dar o luxo de fazerem 2 Copas seguidas tão excepcionais. Tanto que o Rivaldo está na seleção da Copa do Mundo de 98 e está na seleção da Copa do Mundo de 2002. Portanto, o Rivaldo fecha o nosso time aqui, comandado pelo alagoano Zagallo, que tinha briga para ele estar aí no time, mas acabei arrumando um lugarzinho para o Zagallo. No vídeo tá faltando uma alagoana vitoriosa, de 2 Riachos. Quero que vocês façam uma pesquisa sobre ela. Para o desafio vamos precisar de 2 folhas, pode ser 2 folhas também de caderno. Vamos traçar um caminho. Como assim, professora? Vamos colocar só posso pisar na folha. Até chegar no limite que vocês marcarem, certo?
Pode mandar seus vídeos e sua foto da sua atividade. Conto com todos vocês. Beijão!